Olá, gente, vamos para mais um devocional aqui em nosso canal. Não esqueça, se inscreva no canal, clique em gostei, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que mais pessoas sejam impactadas com esse devocional expositivo. Vamos para o texto, João capítulo 17, versículo 17. O texto diz: santifica-os ou consagra-os na verdade, que é a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Eu li apenas o versículo 17, mas vou trazer o contexto desde o versículo 15 do capítulo 17. O tema de hoje é santidade. Uma coisa que nós precisamos entender é que a nossa entrada no céu, como muito bem já disse Hernandes Dias Lopes, ela será inteiramente pela graça e não pelas obras. O céu em si não seria deleitoso, prazeroso para nós sem o caráter santo. A grande questão é que o nosso coração ele deve estar sintonizado no céu antes de nos deleitarmos nele. Uma coisa importante é que somente o sangue de Cristo nos capacita a entrarmos no céu, mas somente a santidade nos capacita a regozijarmos nele. Vamos lá então, falando sobre santidade, o primeiro ponto sobre santidade é que somos santificados pela palavra de Deus. É o que Jesus está falando em João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Cristo é Ele quem nos transmitiu essa palavra, é Ele quem nos deu essa palavra. A palavra de Deus ela é um presente, ela é uma dádiva de Deus para nós. A sua origem ela é completamente do alto, de Deus, é divina. É esse presente dos céus para nós. E agora nós somos santificados por meio da palavra de Deus. A grandeza da palavra de Deus, ela é a absoluta verdade. E não apenas contém a verdade, ela é um instrumento da nossa santificação por completo. Sem o conhecimento da palavra, não existe crescimento espiritual. Um comentarista bíblico, Moody, escreveu na capa da sua Bíblia: ou essa palavra te afastará do pecado, ou o pecado te afastará dela. Jesus ele já havia ensinado: vocês já estão limpos pela verdade que eu vos tenho falado. A palavra de Deus ela é a arma da vitória, ela é a espada do Espírito. Agora, a grande questão, de que maneira a palavra de Deus ela nos permite vencer o mundo? Primeiro ponto é que ela nos dá absoluta certeza de alegria. Neemias vai falar: a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra, ela nos dá absoluta certeza do carinho, do cuidado, do amor de Deus para conosco. E é por estarmos em Cristo é que o mundo nos odeia, mas o Pai, ele nos ama. A grande questão é que o mundo, ele deseja tomar o lugar do amor do Pai em nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos transmite o poder de Deus para que eu e você possamos viver uma vida santa. A palavra é um instrumento pelo qual Deus chama as pessoas para a salvação. É por isso que eu gosto dessa frase que a igreja ela não cria a mensagem, ela proclama a mensagem. Por quê? Porque a mensagem já está revelada nas Escrituras e o nosso papel é o ID. E o ID é proclamar as boas novas, o Evangelho de Cristo, onde o Espírito Santo hoje nos convence do nosso pecado, nos aponta para Cristo como caminho, verdade e vida e nos conecta a Deus Pai novamente. Não é o conhecimento da igreja, ou a eloquência do pregador, ou os métodos diversos que usamos, mas o crescimento da igreja, o nosso crescimento se dá por meio da palavra de Deus e só. É Ele quem dá o crescimento, não são métodos, não é falar bonito, mas é viver essa palavra. Hoje nós somos chamados por diversos adjetivos. Somos a geração Coca-Cola, a geração fast food, a geração da internet, das redes sociais, mas também, infelizmente, a geração analfabeta bíblica. Um outro ponto importante aqui: nós somos santificados, em primeiro lugar, pela palavra de Deus, em segundo lugar, pelo relacionamento correto com o mundo. E aqui, com base nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, eu quero trazer 5 pontos sobre isso. Primeiro, nós não somos do mundo. Nós nascemos do Espírito, a nossa origem é do alto. E é por isso que nós devemos buscar as coisas lá do alto. Jesus disse: se o mundo vos odeia, é porque odiou primeiro a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas o mundo os odeia porque vocês não são deste mundo. Bem pelo contrário. Mediante a graça de Deus, eu vos escolhi do mundo, Jesus disse.
Um outro comentarista bíblico, ele diz com exatidão que os discípulos foram dados a Cristo pelo Pai, procedentes do mundo, mas eles não são do mundo, apesar de continuarem no mundo e não serem imediatamente retirados dele. Eles permanecem no mundo não porque lhes falte outra saída. Eles são aqui, em termos positivos, enviados novamente ao mundo como representantes, proclamadores, mensageiros das boas novas. Um outro ponto importante, nós somos odiados pelo mundo. E por que o mundo nos odeia? O mundo nos odeia porque nós permanecemos em Cristo. A Bíblia diz que quem faz amizade com o mundo, quem é amigo do mundo, constitui-se automaticamente inimigo de Deus. A palavra ainda diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, porque nós somos chamados do mundo. A grande questão é que Jesus se separa justamente para salvar os seus discípulos. E agora nós também devemos nos santificar para nos separarmos para Ele. Aliás, o significado da palavra santificar é separar. E essa separação não é uma separação geográfica, é uma separação moral, uma separação espiritual. Agora, uma outra questão que também o reverendo Hernandes Dias Lopes muito bem coloca, é que nós estamos no mundo, conforme o texto que nós lemos e na exposição dele, nós entendemos que somos do mundo, mas somos guardados do mundo. Preste atenção. Afinal, a santidade, ela não equivale a isolamento. Não tem a ver com geografia, não tem a ver com espaço. Não é se isolar pelos becos entre quatro paredes ou perder o contato com as pessoas. Nós somos chamados para sermos sal para a terra, luz para o mundo. Então, é assim que nós devemos estar presentes neste mundo. Nós precisamos influenciar. Por quê? Porque nós, aqui nessa terra, somos o perfume de Cristo. Nós precisamos estar presentes, pois nós somos a carta de Deus lida por todos os homens. Agora, contudo, nós estamos no mundo como esse sal, como essa luz, luzeiros, como Hernandes Dias Lopes muito bem coloca. Estamos no mundo a fim de apontar o rumo desse mundo para Deus Pai. O objetivo da fé cristã jamais foi apartar o ser humano da vida, mas capacitá-lo para enfrentar os desafios vitoriosamente. Uma coisa importante no que se refere à fé, no que se refere ao nosso propósito nessa terra, é que Cristo não nos oferece escapes, mas poder para o enfrentamento. Oferece não uma paz fácil, mas uma luta completamente triunfante. John Stott, inclusive, ele está certo ao dizer que a igreja ela tem uma dupla responsabilidade em relação ao mundo a seu redor. Por um lado, nós devemos viver, servir e testemunhar no mundo aquilo que é a essência que carregamos. E por outro lado, nós precisamos evitar a contaminação com este mundo. Assim, não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo, mas nos sacrificar, nem sacrificá-la nos conformando nele. Agora, um outro ponto importante é que o texto nos dá a realidade de que nós somos enviados novamente ao mundo. Jesus, ele nos deu uma missão, ele nos deu uma estratégia, que nós devemos ir ao mundo como Cristo veio ao mundo. Ele habitou conosco, ele se fez carne, ele foi amigo dos pecadores, ele recebeu os escorraçados, ele abraçou os indignos e a igreja, ela tem essa responsabilidade. Ele se fez carne, ele foi amigo dos pecadores, ele recebeu os escorraçados, ele abraçou os indignos, ele simplesmente tocou os leprosos e hospedou-se com publicanos. E a grande questão é que a sua santidade não o isolou, mas atraiu os pecadores para serem salvos. Isso é explicado com eloquência por um comentarista bíblico. Ele diz que nós recomendamos e declaramos a fé na medida em que saímos e penetramos nas dúvidas dos duvidosos, nas perguntas dos questionadores e na solidão daqueles que perderam o rumo. Gente, então é isso. Que você possa viver em santidade, entendendo que santidade é sermos separados para Deus, na pessoa do Espírito Santo de Deus que nos aponta para Cristo. Seja alguém que influencia, não aquele que é influenciado por tudo aquilo que são os prazeres desta terra. No mundo jaz o maligno. A nossa pátria é o céu e estamos aqui cumprindo uma missão rumo à eternidade e propagando as boas novas para que mais pessoas sejam alcançadas e possamos reinar em glória com Cristo Jesus. Esse foi o nosso devocional de hoje. Que você viva a santidade em Cristo Jesus e que Deus te abençoe.